Olá! Já pararam para pensar que existe uma química secreta por trás de coisas super comuns do nosso dia a dia? Pois é, existe sim! E hoje a gente vai desvendar alguns desses mistérios e o mais legal é que um único conceito conecta tudo. Vamos mergulhar nisso? Vamos começar com uma cena bem clássica do inverno, né? Espalhar sal no gelo. Parece até mágica, mas é pura ciência. Como é que o sal consegue assim lutar contra o frio congelante? Guarda essa pergunta aí. Agora, um mistério que acontece na cozinha. Muita gente já deve ter visto isso. A água tá lá fervendo, borbulhando, aí a gente joga sal ou açúcar e, de repente, tudo para. Fica tudo calmo. O que será que está acontecendo ali, hein? E para fechar, uma técnica que é milenar. Pensa só, muito antes de existir geladeira, o sal era tipo o guardião dos alimentos. Mas como? Como é que uma simples camada de sal consegue fazer essa proeza de tirar a água e proteger a carne do tempo? Pois é, uma estrada com gelo, uma panela no fogo e um pedaço de carne. Situações que parecem não ter nada a ver, né? Mas todas elas estão conectadas. E a chave para entender tudo isso é um único e poderoso princípio da química. E aqui vem o segredo, que é surpreendente. Não tem a ver com o que a gente adiciona, mas sim com o quanto. É sobre contar partículas. Vamos ver como essa contagem resolve tudo. Bom, e o nome desse conceito todo é propriedades coligativas. A ideia central, o pulo do gato, tá aqui, ó. É um número de partículas. A química, nesse caso, não está nem aí se é sal, açúcar ou outra coisa. O que importa é a quantidade de coisinhas que se dissolvem ali na solução. Em outras palavras, para ficar bem simples, não é o que a gente adiciona, é quanto disso se quebra em partículas individuais. Pensa que a solução é uma festa. O efeito que a gente vê depende diretamente do número de convidados que entram. Quanto mais gente, mais intenso o efeito. Agora, olha que interessante essa tabela. Aqui está a diferença fundamental. Pega o mal de glicose, que é um tipo de açúcar. Quando ela se dissolve, ela continua sendo uma molécula só, uma partícula. Agora, olha o sal de cozinha, o NaCl. Ele é um composto iônico. Quando ele cai na água, ele se quebra em dois, um íon de sódio e um íon de cloreto. Ou seja, para a mesma quantidade que a gente joga na panela, o sal libera o dobro de partículas. E isso, como a gente vai ver, dobra o efeito coligativo. É um 2 por 1. Ok, então essa contagem de partículas resolve os nossos mistérios. Mas como exatamente? Bom, ela se manifesta de 4 maneiras principais. Vamos ver cada uma delas. Primeiro efeito, crioscopia. É o abaixamento do ponto de congelamento. E essa aqui já responde de cara a nossa primeira pergunta, aquela do gelo nas estradas. Imagina só, as partículas de sal são como uns penetras, uns bagunceiros. Elas entram ali no meio das moléculas de água e atrapalham a organização. A água precisa se organizar direitinho numa estrutura bem ordenada para virar gelo, sabe? Com essas partículas no meio, fica muito mais difícil. Para conseguir congelar, a temperatura precisa cair ainda mais. Ou seja, o sal não esquenta o gelo, não. Ele simplesmente abaixa o ponto de congelamento da água e aí o gelo que estava sólido acaba derretendo. Agora vamos para o segundo efeito, ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição. É ele que vai explicar o mistério da panela de água fervente. Aqui a lógica é um pouco diferente. As partículas de soluto, de sal, por exemplo, agem como se fossem âncoras. Elas ficam ali na superfície e seguram as moléculas de água por causa das forças de atração entre elas. Isso torna a vida da molécula de água bem mais difícil para escapar na forma de vapor. Para conseguir vencer essa força extra e começar a ferver, a gente precisa de mais energia, ou seja, de uma temperatura mais alta. É por isso que a fervura para. O ponto de ebulição da água acabou de subir. Terceiro efeito na lista, a osmose. O movimento da água. E é com ela que a gente vai entender aquela técnica antiga de preservar alimentos. A osmose é basicamente o movimento da água em busca de um equilíbrio. Imagina que tem uma membrana, tipo a parede de uma célula, que só deixa a água passar. A água, que é o solvente, vai sempre se mover da região onde tem menos soluto, menos coisinhas dissolvidas, para a região onde tem mais soluto. É como se ela tentasse diluir o lado que está mais concentrado. E é exatamente isso que resolve o mistério da carne. Quando a gente cobre a carne com sal, a gente cria uma área super concentrada de sal do lado de fora. A água que está dentro da carne, onde a concentração de sal é bem menor, é puxada para fora por osmose. E o que acontece? Sem água, as bactérias não conseguem sobreviver. E
pronto, a carne fica preservada. E por último, o quarto efeito, a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor. Pode parecer o mais complicado, mas na verdade, ele é a causa de tudo que a gente viu até agora. Pensa assim, se tem um monte de partículas dissoluto ocupando espaço na superfície do líquido, sobra menos espaço para as moléculas de água evaporarem, né? Com menos moléculas evaporando, a pressão que esse vapor faz em cima do líquido diminui. E uma pressão de vapor menor é a causa raiz de tudo. Para ferver, vai precisar de mais calor, e para congelar, vai precisar de mais frio. A tonoscopia é a peça do quebra-cabeça que conecta tudo. Até agora a gente viu cada efeito separado, né? Mas agora vamos dar uma olhada num guia visual para entender como tudo isso acontece ao mesmo tempo. Olha só esse diagrama de fases. Ele mostra tudo de uma vez. A linha sólida representa a água pura, com seus pontos normais de congelamento e ebulição. Agora, quando a gente adiciona um soluto, olha o que acontece. A curva inteira se desloca, que é essa linha tracejada. Ela desce e se alarga. O que isso quer dizer? Que a pressão de vapor caiu, a temperatura de ebulição aumentou, foi para a direita, e a temperatura de congelamento diminuiu, foi para a esquerda. É uma imagem perfeita do poder das propriedades coligativas em ação. E essa mudança toda não é aleatória, não. Tem uma lógica matemática por trás. Foi um químico, François-Marie Raoult, quem descobriu que esses efeitos são diretamente proporcionais à concentração de partículas. Ou seja, quanto mais partículas a gente adiciona, maior é a mudança. A lei de Raoult basicamente confirma a nossa regra de ouro. O que importa é contar as partículas. Então, já desvendamos os mistérios, vimos a ciência por trás deles. Mas a verdade é que esses efeitos estão por toda parte, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente muitas vezes nem se dá conta. Pensa bem, o degelo de estradas e aviões, o líquido anticongelante que protege o motor do carro de ferver ou congelar, a conservação de alimentos com sal e açúcar que a gente já viu, as soluções salinas usadas na medicina, até mesmo processos naturais como a dessalinização da água e, o mais incrível, a regulação dos líquidos dentro das nossas próprias células. É a prova de que regras químicas bem simples têm um impacto gigantesco no nosso dia a dia. No fim das contas, a química não está só nos laboratórios. Ela está na cozinha, na rua, dentro da gente. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para refletir. Que outras leis invisíveis da química estão aí, agora mesmo, moldando nosso mundo?